Olá, bem-vindos. Filme 29 de 40 para os filmes de quarentena. Lucrécia Martel. Ah, que felicidade trazer finalmente Lucrécia Martel aqui para esse time, porque Lucrécia Martel ela é ela própria um gênero de cinema. Ela não faz comédia, nem drama, nem terror, nem aventura. Ela faz filmes Lucrécia Martel. Ninguém fez filmes como ela antes dela, os filmes que ela faz. Assim como já tivemos aqui a Agnes Varda também, ela inventou um próprio gênero chamado Agnes Varda, assim como a Claire Denis, a francesa também Claire Denis. A Lucrécia Martel é argentina. Vocês lembram quando o cinema argentino era considerado, ali nos anos 90, era considerado o melhor cinema do mundo? E aqui, certamente era o melhor da cinema da América Latina. E aqui a gente ficava indo nos cinemas ver os filmes argentinos e babando nesse novo cinema argentino ali que surgiu nos anos 90. Pois então, Lucrécia, ela é talvez o principal nome, porque ela foi durante muito tempo, ela lança o primeiro filme dele, que é o filme de hoje, que se chama O Pântano. Ela lança o primeiro em 99, se não me engano, ou 2001 no máximo, e se torna durante muito tempo, a maior. Eu mesmo a tinha como a maior diretora viva, a minha preferida, pelos motivos que eu vou falar aqui. Mas o que é maravilhoso nela é que ela não é de Buenos Aires, ela é de Salta, ou seja, ela não é do centro ali da Argentina, ela é da província de Salta. Os 3 primeiros filmes ela faz todos em Salta, faz sobre a classe média em Salta, e dessa província da Argentina. E quando, alguns anos depois, eu fui assistir a estreia do Som ao Redor, quando eu saí do filme, estava todo mundo em choque, falando, gente, como chegamos aqui, né, em termos de cinema brasileiro, em excelência de cinema brasileiro, em sofisticação de cinema brasileiro. E aí eu lembro que eu saí com uma sensação muito grande de, cara, esse filme é o primeiro filme argentino do Brasil. E fiquei super me sentindo culpado com aquilo, de chamar o Som ao Redor de cinema argentino. E quanto mais os anos passavam, ou seja, foi se confirmando uma geração incrível de filmes brasileiros. E aí o cinema brasileiro se tornou o melhor cinema do mundo, é hoje o melhor cinema do mundo, seguido bem de perto ali com Coreia. Mas é o melhor cinema do mundo disparado, cinema de arte, vamos dizer assim. Como é que tinha acontecido isso? E aí, cada vez que foi se confirmando a excelência do filme do cinema brasileiro, eu falei, bom, então fui injusto com o Som ao Redor. Mas não, o Pântano, o filme que a gente vai ver hoje, ele traz umas semelhanças com o Som ao Redor, 2 semelhanças que são capitais para eu ter tido essa impressão na época. Primeira coisa, Lucrécia Martel privilegia o som do cinema. Muita gente, muitos cineastas, eles acham que som não é cinema, dão pouca atenção para o som, acham que o som não pode ajudar a contar a história, que o som é só para dar o áudio para aquela cena. Enquanto o pessoal que estuda cinema descobre que o áudio, na verdade, ele pode te ajudar a contar uma história. A Lucrécia Martel, ela fala uma coisa maravilhosa sobre o áudio, sobre o som de um filme. Ela diz que o som é capaz de mudar até a sua percepção sobre o cheiro de alguma coisa na cena. Até o seu cheiro, o som pode mudar a percepção. Então, a Lucrécia, como o Kleber no Som ao Redor, eles privilegiam o som. Ele é tão trabalhado quanto a imagem, tão trabalhado, o desenho do som é tão trabalhado quanto... No caso da Lucrécia, ela até hoje faz isso. Ela primeiro pensa o som do filme e depois ela pensa o roteiro.
do filme. Primeiro ela pensa como é que ela pode contar a história com o som. Você não pensa na imagem, não pensa nem no roteiro, em nada. E depois vai pro som. E a segunda característica comum aos dois é que os dois são ferozes observações sobre a classe média da virada do século XX para o XXI, que é uma classe média decadente, classe média alta, né? Decadente, letárgica, assim como o Som ao Redor se passa no bairro nobre ali do Recife, onde vive uma classe média alta. Lá em Salta também vive uma classe média alta, decadente. O filme abre, tem uma das sequências hoje de abertura mais antológicas e imitadas hoje em dia, que é a abertura. O filme abre com planos holandeses, né? Ou seja, enviesados, e filmando uma mansão onde pessoas estão tomando sol, tá muito calor, pessoas de 50 anos de idade, mulheres e homens de 50 anos de idade, estão tomando sol, decadentes, com aqueles óculos de antigo rico, não sei o que lá, numa piscina completamente suja, completamente turva, cheia de folhas, e uma tempestade muito grande está chegando. Nas colinas a gente está vendo a tempestade chegando. E aí, para chegar mais perto do sol, que a nuvem chega, todo mundo resolve arrastar suas cadeiras de praia pelo mármore em volta da piscina. E aí a Lucrécia mexe no som, estoura esse som, e esse som do mármore sendo arrastado é como se fosse aquele som de giz no quadro negro, aquele som que influencia na gente, que irrita a gente. E o filme é todo sobre isso, é sobre a letargia da classe média e quanto é irritante a letargia da classe média. No Pântano, é uma família rica onde está, por exemplo, tá um calor danado e ninguém cai na piscina, porque a piscina está suja, porque ninguém se digna a limpar a piscina. Então é uma metáfora muito grande para a nossa classe média, né? A gente, na virada do século, a gente tem visto coisas horríveis acontecerem no ponto de vista político e econômico, de luta de classes, etc. E a gente não faz nada. A gente não sai da letargia, a gente não vai limpar a piscina, a gente não sai do pântano. A gente fica atolado no pântano, bebendo. Os personagens estão bêbados o tempo todo, os personagens adultos estão bêbados o tempo todo. E o filme também é muito visto pelas crianças. É uma casa de veraneio. O filme se passa no carnaval, muito calor. E ali estão os pais, as mães, os tios e os filhos, os sobrinhos. Aí você não sabe quem é pai de quem é mãe de quem é sobrinho de quem das crianças, você não sabe quem é irmão. E isso é um trabalho de roteiro, uma decisão de roteiro, uma decisão estética, de você não saber quem são os personagens, qual é a relação deles ali, você tem que construir aquilo junto, você se dá o trabalho daquilo junto. É uma coisa muito sofisticada que você só estudando muito cinema consegue fazer. E é uma coisa que o filme do Kleber tem, do Som ao Redor tem. E algumas pessoas falam do Bacurau também, da primeira parte do Bacurau, onde a apresentação de personagens, onde não tem um protagonista, né? Então, tanto no Som ao Redor quanto no Bacurau, quanto no Pânico, no Pântano, não tem um protagonista. Porque os dois, tanto Lucrécia quanto Kleber, têm uma visão não só de cinema, mas de mundo, de que é mais interessante o coletivo do que o protagonismo, do que a figura imposta, grega, ocidentalizada do herói, que vai galvanizar a nossa atenção e vai nos guiar durante a história. Vai ter um arco de personagem. Não. Todas as convenções de roteiro aqui são quebradas, na verdade são atualizadas, sofisticadas. O filme, o roteiro do Pântano foi trabalhado, venceu um monte de concursos, o roteiro, antes de filmar. Venceu um monte de concursos onde há clínicas de roteiro, ou seja, onde você viaja para um lugar e encontra com um monte de mestres do roteiro que ficam ali te pagando uma grana para você desenvolver, passar um ano desenvolvendo o roteiro. Então ela ganhou vários prêmios, e os prêmios davam dinheiro à bolsa para ela viajar para o Canadá, para ficar mais um ano escrevendo o roteiro lá.
Então, para fazer isso que parece desleixo, que o Kleber faz e que a Lucrécia também faz, e a Lucrécia é mestre nisso, na verdade é preciso saber muito de cinema, é preciso estudar muito cinema. E Lucrécia estudou muito cinema. A Tempestade que Nunca Vem, né? O que a Lucrécia faz é um filme de sensação. Então você tá um calor enorme e você tá todo mundo suando e você vai sentir um calor o filme inteiro e tá vindo uma tempestade que parece que tá deixando as coisas mais quentes ainda, e a tempestade ela é cinza, parece falando que bom que vai chegar porque vai refrescar, mas a tempestade nunca chega. O som, o barulho dos trovões e da tempestade chegando, ele permeia o filme inteiro e vai te deixando num estado assim, meu Deus, que horas vai cair essa chuva? E não cai. Mais uma metáfora, que a classe média fica esperando uma chuva acontecer, algo acontecer, ao invés dela arrumar a casa é toda decadente, toda suja, uma mansão, toda decadente, toda suja, e ninguém faz nada, eles só querem ficar bêbados o tempo todo. É a metáfora da nossa classe média, que vê as coisas erradas acontecendo e fica se entorpecendo, de se alienando, e não faz nada para limpar a própria piscina, limpar a própria casa, limpar a própria cabeça, limpar a própria sexualidade. O filme, como disse, é muito sensorial, então a sexualidade dos personagens ele é muito fluida, mas é um fluxo que é represado, ou seja, ele não sai nunca, ele tá sempre criando tensão. O filme é uma criação de tensão o tempo inteiro, o tempo inteiro parece que vai acontecer alguma coisa terrível, e não acontece, ou talvez você se toque, caramba, a coisa terrível que vai acontecer, na verdade, é o filme inteiro. É a iminência daquele pântano, tem um pântano atrás da mansão onde eles moram. Então, talvez seja isso. E aí isso lembra muito a quarentena, né? A gente está muito aqui, as nossas casas estão desarrumadas, a gente está deixando a piscina metafórica, né? Tá deixando a casa desarrumada, tá ficando de pijama, não tá se arrumando, e não tá fazendo nada. E as coisas estão acontecendo politicamente no Brasil e no mundo, e a gente, como classe média, não tá fazendo nada. Tá só, no máximo, se entorpecendo, bebendo vinho, como os personagens da Lucrécia o tempo todo. Então, a sessão de hoje é O Pântano. Bem-vindos ao mundo da Lucrécia Martel. E que alegria, que alegria, que alegria. E amanhã a gente volta.